nosso trabalho de Química e iremos falar sobre as leis ponderais. As leis ponderais consistem em 3 nomes: Lavoisier, Proust e Dalton. Lavoisier fala sobre a conservação das massas, Proust, proporções fixas e Dalton, proporções múltiplas. Lavoisier foi um químico francês considerado o pai da química moderna. Foi o mais importante que já existiu. Foi ele também que batizou o oxigênio. Lavoisier tem uma frase muito famosa que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Voltando para a teoria, ele diz que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Vamos supor que eu tenho 2 gramas de hidrogênio mais 6 gramas de carbono, que é igual a 8 gramas de metano. O hidrogênio reage com o carbono e forma o metano. Essa lei consiste em somar e subtrair os elementos, e assim obter seus resultados. Um exemplo é: se eu tenho 40 gramas de carbono, mais o oxigênio é igual a 56 gramas de cal virgem. Eu não sei a massa do oxigênio, então temos que subtrair 56 menos 40, e assim teremos a massa do oxigênio, que é 16. E assim por diante. Nesse primeiro exemplo, não temos o resultado final. Então somamos a massa do carbono mais a do oxigênio e pronto. No segundo, temos que subtrair o carbono com o resultado final, e assim temos a massa do oxigênio. No terceiro, falta o oxigênio, então subtrai o resultado com o carbono, e é só isso. Proust ele foi um professor de química e farmacêutica. Ele viveu na mesma época que Lavoisier. Proust criou a lei das proporções fixas, ou também chamada proporções definidas. Sua ideia é de que tanto os reagentes como a massa dos produtos vão ter uma proporção constante. Na primeira reação química, nós vemos que se eu tiver 2 gramas de hidrogênio mais 6 gramas de carbono, eu vou ter como resultado 8 gramas de metano. Agora, analisando a fórmula ao lado, vemos que se eu tiver 4 gramas de hidrogênio, quanto eu preciso de carbono e de metano? Para saber a resposta, nós temos que ver a equação anterior já pronta. Vemos que o valor do carbono é sempre o triplo do valor do hidrogênio. Ou seja, para saber a resposta, eu tenho que multiplicar 4 por 3, que dará 12 gramas de carbono. E o metano? Olhando novamente para a primeira equação, vemos que o valor do metano é sempre 4 vezes o valor do hidrogênio. Sendo assim, 4 vezes 4 dará 16 gramas de metano. O mesmo se dá caso eu queira saber agora o quanto eu preciso de hidrogênio para reagir a 30 gramas de carbono. Vou fazer a conta inversa. Se antes eu tinha que multiplicar por 3 o hidrogênio para ter o valor do carbono, agora eu vou ter que dividir o valor do carbono por 3. Sendo assim, 30 dividido por 3, 10 gramas de hidrogênio. Na mesma equação, nós temos que saber o valor do metano. Lembrando que a massa do metano será 4 vezes maior que a massa do hidrogênio. Sendo assim, 10 vezes 4, 40 gramas de metano como resultado. Agora, para a última equação, nós temos que ver. Sendo que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente a 6 gramas de hidrogênio, formando a amônia, qual será a massa da amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com o hidrogênio suficiente para completar a equação? Temos que sempre ver o valor inicial e o valor que eu tenho agora. Vamos analisar o nitrogênio. Qual é a proporção dessa equação? Para sabermos, temos que ver o quanto aumentou. Para saber isso, podemos dividir o valor final com o valor inicial do nitrogênio. Inicialmente, eu tinha 28 gramas de nitrogênio e agora tenho 140 gramas de nitrogênio. Para saber a resposta, tenho que dividir 140 por 28, que dará 5. Ou seja, todos os valores que eu tenho, tanto de nitrogênio quanto amônia, multiplicarei por 5, dando como resultado 140 gramas de nitrogênio mais 30 gramas de hidrogênio, dando como resultado 170 gramas de amônia. Essa foi a prova de que a lei de Proust realmente funciona, lembrando que está em conjunto com a lei de Lavoisier,
onde tudo que tenho de reagente tenho de produtos. Agora vamos falar sobre Dalton, lei das proporções múltiplas. Ele foi um químico, físico e meteorologista inglês. Ele tem um modelo atômico esfera maciça. Daltonismo foi dado em homenagem a ele. Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento para formar compostos diferentes, essas massas diferentes estão entre si numa relação de números inteiros pequenos. O enxofre e o oxigênio podem se combinar em mais de um processo. S mais O2 formando SO2, formando dióxido de enxofre. Repare que é de 1 molde de enxofre para 1 de oxigênio, formando 1 de SO2. Proporção 1 para 1 para 1. Agora aqui, 2 de enxofre para 3 de oxigênio, formando 2 de SO3. Então aqui é de 2 para 3 para 2. Então teremos aqui outra proporção. 2S mais 3O2, formando 2SO3. Carbono e oxigênio. Carbono e oxigênio formando CO2. E a proporção aqui é de 1 para 1 para 1, que forma CO2. Agora, se eu combinar em outra proporção, 2 para 1 para 2, eu tenho outro produto, sendo formado 2 de carbono para 1 de oxigênio, eu formo 2 de monóxido de carbono.